Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Na igreja costumamos ouvir alguns bordões. Um desses bordões é aquele que diz muita oração, muito poder. Só que parece que esses bordões, com o tempo, parecem soar em nossa mente como algo que não é tão importante assim. E nós começamos a agir, começamos a nos comportar como se isso não fosse verdade. Um dia alguém perguntou a Ellen White por que as tentações parecem irresistíveis. A sua resposta foi: as tentações parecem irresistíveis porque, por conta da negligência da oração e do estudo da Bíblia, a pessoa que é tentada não consegue facilmente se lembrar das promessas de Deus. E quando a tentação vem, essa pessoa se encontra frágil espiritualmente, frágil mentalmente e não consegue enfrentar a tentação como Jesus Cristo enfrentou. Não consegue apresentar para o inimigo com suas sugestões para pecar está escrito. Só que muitas pessoas lamentam porque não conseguem estabelecer um hábito regular de oração e de estudo da palavra de Deus. Mesmo ouvindo constantemente esses bordões na igreja de que muita oração é muito poder, de que quando se estuda a palavra se fortalece espiritualmente. Talvez a maior dificuldade é porque precisamos ter uma convicção maior sobre a necessidade da oração e do estudo da Bíblia, e talvez falta a nós entender que um hábito para se formar não se forma em poucos dias. Recentemente, estamos tendo este programa na igreja, o programa de 10 dias de oração. Só que 10 dias de oração talvez não seja suficiente para fazer com que formemos o hábito de orar. Sim, como cristãos, nós precisamos formar o hábito de orar. O apóstolo Paulo afirma que devemos orar sem cessar. O próprio Jesus disse: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Ou seja, somos informados constantemente acerca da necessidade de termos uma vida regular de oração. O comum entre nós é este tipo de comportamento. Quando estamos com problemas ou quando alguém da nossa família está enfrentando um problema, nós costumamos orar com muita frequência. Quando o problema é resolvido, nós paramos de orar. A frequência das orações diminui. Quando o problema não é resolvido, nós desistimos de orar e passamos agora a acreditar que não adianta mais orar tanto como estávamos orando. Só que a proposta de Deus para nós é que sejamos pessoas regulares na oração. A Bíblia apresenta a história dos homens que foram vitoriosos na vida espiritual, e o que há em comum nesses homens é o hábito de orar com regularidade. O salmista afirma que orava à tarde, pela manhã e ao meio-dia, ou seja, orava 3 vezes por dia. Talvez o exemplo maior de pessoa bem-sucedida que tinha o hábito de orar regularmente foi o profeta Daniel. O profeta Daniel é mencionado na Bíblia como tendo o costume, ou seja, o hábito de orar 3 vezes por dia. 3 vezes por dia, o profeta Daniel tinha momentos específicos, tempo que ele separava para fazer as suas devoções a Deus, para orar a Deus. Isto era um hábito, não era algo que acontecia durante apenas 10 dias, não era algo que acontecia ocasionalmente, isto era um hábito. Quanto tempo é necessário para a formação de um hábito?
Existem alguns estudos que até então afirmavam que 21 dias seria o tempo ideal para a formação de um novo hábito. Contudo, estudos mais recentes mostram que não existe assim um tempo específico para a formação de um novo hábito. Há pessoas que conseguem formar um novo hábito em até 18 dias, mas há outras pessoas que podem precisar de até 254 dias para a formação de um novo hábito. Os estudos revelaram que o que mais é importante na formação de um novo hábito não é tanto o tempo em si, mas a frequência com que esse ato é repetido. Ou seja, quanto mais vezes orarmos, mais rápido formaremos o hábito de orar. A proposta que temos é de que separemos pelo menos 3 momentos durante o dia para orarmos. Imitemos o salmista, imitemos a Daniel. Jesus Cristo é um exemplo de oração principalmente às madrugadas. Ele também é descrito se retirando para lugares solitários e ficando algum tempo em oração nesse lugar. A oração é o momento especial entre você e Deus. Esses 3 momentos de oração que Daniel experimentava, que o salmista também afirmava ter, eram momentos particulares dele com Deus. Não está incluído, por exemplo, nesses momentos, a oração na igreja, a oração na família. Não. Esses 3 momentos são momentos particulares entre você e Deus. Eu sugiro até que você utilize alguns recursos para formar este hábito. Pegue o seu celular e coloque no despertador os horários, para que você seja avisado do momento das orações. Algumas coisas têm chamado a atenção, principalmente entre os muçulmanos. Eles não têm o conhecimento de Deus, o conhecimento do plano da salvação, como nós crentes temos. Mas 5 vezes durante o dia, eles param para fazer orações a Alá. Eles podem estar em viagem e neste momento eles param o carro, param tudo e fazem suas orações. Aquilo para eles, esses momentos de oração, para os muçulmanos, é algo sagrado. Um hábito, ele se forma quando nós percebemos que existem coisas que são inegociáveis, que são indispensáveis, que nós valorizamos tanto que não podemos viver sem essas coisas. O mesmo tempo que se leva para formar um hábito é mais ou menos o mesmo tempo que se leva para abandonar um hábito. Ou seja, pela prática de uma ação, nós estabelecemos um hábito. Pela renúncia de uma ação, nós também acabamos com um hábito. E a Bíblia tem uma mensagem especial para nós. Através do profeta Isaías, está escrito que devemos parar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Outra coisa importante que nós podemos aprender é que normalmente quando estabelecemos um hábito, ele acaba contribuindo para a eliminação de outro hábito. Quer ver um exemplo? Por exemplo, vamos supor que você estabelece como prioridade em sua vida e resolve que vai estabelecer o hábito de dormir cedo. Para se estabelecer o hábito de dormir cedo, você naturalmente vai acabar com o hábito de dormir tarde. Percebeu? Então é muito importante estabelecer bons hábitos, porque naturalmente, quando se estabelece um bom hábito, se acaba com um mau hábito. Que Deus possa nos abençoar e que venhamos formar o bom hábito de orar, de ter ao longo do dia 3 momentos especiais para a comunhão com Deus
para a oração. Até o nosso próximo vídeo.